Queridos irmãos, graça e paz. Bom dia a todos os queridos irmãos, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham também pelas nossas redes sociais. Que Deus os abençoe ricamente. Nós estamos nessa manhã de domingo, dia do Senhor, aqui reunidos para o louvor e glória do nome do nosso Deus. Que Ele seja sempre o alvo, a razão, o motivo da nossa vida, da nossa existência, seja sempre o nosso Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Texto muito conhecido nosso, fala sobre a metáfora, a comparação que Jesus utilizou dele como supremo e bom pastor e as suas ovelhas, o seu rebanho, que é a sua igreja. E nós vamos refletir um pouquinho hoje de manhã com base nesse texto sagrado. Vou fazer a leitura, os irmãos, por gentileza, acompanhem, do versículo 1 até o versículo de número 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram crédito, não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez nesse instante, suplicar a bênção do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, porque temos a certeza que nesta manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para louvar o teu nome, para engrandecer ao Senhor, para expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por termos o privilégio de pertencermos ao teu rebanho, por sermos cuidados, pastoreados, protegidos, alimentados pelo Senhor. E rogamos que nessa manhã, mais uma vez, de forma misericordiosa, o Senhor nos dê a graça de sermos encorajados, de sermos animados pela tua santa palavra. Por isso fala-nos, ó Deus, instrui-nos. Nós te pedimos tudo isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, a Bíblia faz essa comparação da igreja com um
rebanho de ovelhas. Essa não é uma comparação ou não é uma metáfora apenas do Novo Testamento. Conquanto nós conheçamos e já tenhamos em algum momento ouvido várias pregações ou até mesmo lido várias vezes esse texto de João, capítulo de número 10, é uma metáfora, é uma comparação que aparece na Escritura também no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver Deus falando da sua igreja ou do seu povo, do povo de Israel, como seu rebanho. E naturalmente se apresentando como o pastor, aquele que está a cuidar, a amparar, a alimentar o seu povo. Quem não recorda e quem não lembra do Salmo de número 23, quando o salmista já começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a figura, irmãos, do pastor e da igreja como rebanho é uma figura utilizada no Antigo e no Novo Testamento. A gente vai encontrar isso várias vezes. E é interessante, queridos, que da mesma forma que aparece o lado positivo de Deus como pastor de Israel, como aquele que está a guardar, como aquele que está a amparar, a alimentar, a guiar o povo de Israel, também de forma contrastante nós encontramos os exemplos negativos. Pastores que se colocam diante do rebanho, mas não cuidam do seu rebanho, ou não protegem o seu rebanho, ou não guiam o seu rebanho de acordo com o supremo e bom pastor, que é o Senhor Deus. Jeremias vai apresentar vários momentos assim, mostrando que pastores humanos podem ser estúpidos, Jeremias 10, 21, podem ser destruidores, Jeremias 23, 1, relapsos, Jeremias 51, 56. Ezequiel também vai mostrar que os pastores humanos eles podem ser egoístas, Ezequiel 34, 2, e inúteis no cuidado do rebanho, apresentado por Zacarias no capítulo 11, versículo de número 17. Mas aqui no Novo Testamento, queridos irmãos, nós encontramos Jesus mostrando esse ofício tão presente no Antigo Testamento, porque era uma profissão muito conhecida, especialmente no Antigo Testamento. Nós sabemos muito bem que Davi foi um pastor de ovelhas. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, quando Davi enfrenta o gigante Golias, ele justamente sai do seu campo, deixa o seu rebanho, deixa as suas ovelhas para ir até o campo de batalha, onde aquele gigante filisteu afrontava o exército do Deus vivo, e eis a razão pela qual também seu próprio irmão Eliabe, não apenas ele, mas o próprio rei Saul, questionam e duvidam de que Davi poderia enfrentar e prevalecer contra Golias, porque Davi era um simples pastor de ovelhas, Davi não era um homem versátil no que diz respeito à guerra, à luta, tanto é que ele não utilizou-se de nenhuma armadura, mas usou as suas próprias ferramentas, uma funda e uma pedra. Mas naturalmente a gente sabe que nas mãos de Deus Davi foi utilizado e foi vencedor. E aí, queridos, Jesus utiliza no Novo Testamento esse ofício e ele deixa muito claro que o pastor, ele como supremo pastor, ele morreu para salvar as suas ovelhas e construir o seu rebanho. Nós encontramos então nesse texto, queridos irmãos, de João, capítulo de número 10, a verdade preciosa de que o Senhor Jesus, como supremo e bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas.
Ele deu a sua vida para edificar, para construir, para formar um rebanho, o qual naturalmente ele é o pastor desse rebanho. E aí, à luz disso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que a gente pense sobre algumas questões nessa comparação entre Jesus como supremo pastor e a igreja como seu rebanho, como suas ovelhas. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui, queridos irmãos, é que toda ovelha precisa ser pastoreada. Toda ovelha precisa ser pastoreada. Jesus poderia utilizar várias outras figuras, vários outros animais, com o propósito de trazer alguma comparação para o seu rebanho, para o seu povo. Mas Jesus utiliza justamente a figura de ovelha. E a ovelha manifesta algumas questões importantes. Primeiro, a ovelha depende do pastor. A ovelha depende do pastor. A ovelha, queridos irmãos, ela dependia a sua sobrevivência do cuidado do seu pastor. A ovelha não é um animal que tem discernimento, que tem norte no que diz respeito aos perigos. Diz que a ovelha tem uma visão limitada e a sua percepção do perigo é inexistente, é zero. Ela não tem como conduzir a sua própria vida, senão por meio da figura de um pastor. Quando nós lemos o Salmo de número 23, o salmista diz que é o supremo e bom pastor quem guia o rebanho, as suas ovelhas, a pastagens verdejantes, as águas tranquilas. Era função justamente do pastor suprir as necessidades da ovelha no que diz respeito à sua sobrevivência. Ela não saberia por ela mesma ser conduzida ou ir conduzindo a sua própria vida até um lugar onde houvesse alimentação, onde houvesse pastagem, onde houvesse água para saciar a sua sede. Daí a necessidade do pastor, aquele que guiava e conduzia as suas ovelhas até um lugar onde havia alimentação e onde havia água. Mas não é só alimento e água que a ovelha carece para a sobrevivência. Se faz necessário também a proteção frente aos perigos. Por isso que Jesus aqui disse que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Muitas vezes, na trajetória de um rebanho até um lugar onde houvesse alimentação, onde houvesse água, haviam dois perigos. O caminho, que poderia levar a abismos, a valas, a lugares onde a ovelha, sem perceber, de repente caía e poderia morrer, mas também a feras, que poderiam surgir com o propósito de devorar o rebanho, com o propósito de tragar ali alguma presa. Daí a figura do pastor para ser o protetor. Era aquele que protegia as suas ovelhas para que elas não caíssem em algum abismo, em algum buraco, mas era aquele também que protegia frente aos perigos, às feras que porventura surgissem na trajetória e no caminhar de um rebanho. Com essa figura, queridos irmãos, nós podemos aprender e entender que nós precisamos de Deus para a nossa sobrevivência. Nós precisamos de Cristo para a nossa sobrevivência. É Ele quem dirige, é Ele quem protege, é Ele quem guarda, é Ele quem guia as suas ovelhas, o seu rebanho. Jesus mesmo os declarou: sem mim nada
absolutamente nada podeis fazer. É presunção, é soberba, é orgulho do nosso coração, porventura pensarmos que nós podemos viver à parte de Deus, distantes de Deus, que a nossa sobrevivência, que a nossa existência, que o nosso suprimento depende única e exclusivamente de nós mesmos. A ovelha, para a sua sobrevivência, ela necessita e depende do pastor. E nós que somos ovelhas de Cristo, a nossa dependência, a nossa sobrevivência, a nossa proteção, a nossa direção vem única e exclusivamente do nosso Deus. Mas segunda questão aqui, queridos, é que a ovelha, além de depender do pastor para a sua sobrevivência, a ovelha precisa andar acompanhada. A ovelha é um animal gregário, ou seja, ela só vive em bando, pois ela não consegue viver sozinha. E a figura utilizada por Jesus denota a ideia de aglomeração, de ajuntamento, de coletividade. É um rebanho. Uma ovelha sozinha, ela está desviada, ela está desgarrada. Nos recordemos da parábola que Jesus contou sobre 99 ovelhas que ele deixou no aprisco e uma que se perdeu. Uma que se extraviou no caminho e ela por ela mesma naturalmente não acertava o caminho do aprisco, o retorno, necessitando o pastor ir. Uma ovelha sozinha é uma ovelha desviada, é uma ovelha desgarrada. Um crente que vive sozinho, ele está perdido. Esse é um claro ensinamento das Escrituras, queridos irmãos, do movimento desigrejado, como ele é nocivo e contrário às Escrituras. Não tem como um crente viver desassociado, separado do convívio de uma coletividade, de um ajuntamento, de uma congregação, porque se ele é ovelha, ele tem que estar no bando. Ele tem que estar no rebanho, ele tem que estar vivenciando a experiência da coletividade, da vida congregacional. Por mais difícil, por mais desafiadora que ela seja, é necessário viver em coletividade. E essa coletividade, queridos irmãos, se faz oportuna a gente frisar, é presencial e não apenas virtual. Tudo bem que nós estamos vivendo um período de pandemia, um período de dificuldade, um período em que a privação de nos reunirmos todos juntos ou de estarmos com todas as faixas etárias na igreja se faz necessário. Mas bom seria se a antipatia, a indiferença à vida congregacional, ela se resumisse apenas ao período de pandemia, porque significava que antes da pandemia nós valorizávamos a vida congregacional e que depois da pandemia nós valorizaremos a vida congregacional. Bom seria, porque isso não é realidade, queridos. Muitos de nós temos utilizado o argumento da pandemia para justificar a nossa indiferença, a nossa não motivação, não alegria, não prazer na vida congregacional. Mas antes nós já não tínhamos. E o argumento que nós podemos viver separados ou isolados
de uma comunidade. Não se fundamenta e não se justifica biblicamente. Viver em coletividade é difícil? É. Viver numa aglomeração, num ajuntamento é difícil? É. Mas é justamente nessa dificuldade que Deus transforma, que Deus molda, que Deus trabalha o meu caráter e o seu caráter, nos ensinando lições que muitas vezes nós não aprendemos no convívio familiar, que é a base, que é o fundamento, que é o núcleo primeiro criado por Deus e que faz com que o indivíduo cresça saudavelmente. É a família. É na família que nós aprendemos valores como submissão, respeito às autoridades, aos mais velhos. É na família onde nós aprendemos a conviver com o diferente, com o imperfeito, porque não há cônjuge perfeito, não há família perfeita, não há filhos perfeitos, não há pais perfeitos. E quando aprendemos esses valores no núcleo básico que Deus criou, que foi a família, nós os reproduzimos no ambiente da igreja, no ambiente do trabalho, no ambiente das amizades, da coletividade, seja ela qual for. Mas quando deficitariamente a família forma o nosso caráter, a igreja, o lugar da congregação, Deus trabalha na nossa vida fazendo-nos aprender aquilo que deveríamos ter aprendido na nossa família. E aprendemos a respeitar, aprendemos a submissão, aprendemos a conviver com o imperfeito, com o diferente, aprendemos a lidar com situações adversas da nossa vida. A ovelha depende do seu pastor para a sua sobrevivência, mas a ovelha também, ela precisa andar acompanhada. Não negligencie a sua vida congregacional. Não negligencie. Período difícil que nós estamos vivendo, mas ao retornar às atividades normais, não negligencie a sua vida comunitária. Jesus é o pastor das suas ovelhas. Esse é o tema principal, irmãos, de João, capítulo de número 10. Jesus é o pastor das suas ovelhas. Jesus é aquele que cuida, que protege, que guia o seu rebanho, diferentemente dos maus pastores. E é interessante, queridos irmãos, que Jesus traz algo aqui interessante, porque naquele período não havia muito curral, não haviam muitos currais privados ou próprios. Eram currais coletivos. Como era que se dava? O pastor conduzia o seu rebanho, passava o dia com ele nas pastagens, e no final do dia o pastor regressava com o seu rebanho, onde haviam os currais coletivos. Ali havia a figura de um porteiro. Ele abria a cancela, o rebanho adentrava, ele fechava com uma chave, ele travava a porteira e ficava durante a noite com a chave guardada, protegida. No dia seguinte, logo cedo, o pastor, ao acordar, ia ao curral. O porteiro abria a porta, o pastor chamava as suas ovelhas, elas ouviam a voz, e olhem que, queridos irmãos, coisa interessante. Num curral, muitas vezes, estavam ali vários rebanhos misturados. Mas quando o pastor daquele rebanho chamava o seu rebanho, as suas ovelhas, elas distinguiam a voz do seu pastor e logo seguiam. De modo que não saíam todos os rebanhos, mas saía apenas o rebanho daquele pastor que estava agora ali chamando as suas ovelhas.
E Jesus usa, queridos irmãos, essa figura, né? E vai dizer que, no versículo de número 1 e 2, né, que a gente leu, em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele que pulava a cerca, o cercado, o curral, e não entrava pela porta, esse era o quê? Esse era o ladrão, era o salteador que intencionava vir ao curral ali apenas com o objetivo de roubar a ovelha, de causar dano à ovelha. Já o pastor entra por onde? Entra pela porta. O porteiro destrava e o pastor entra pela porta com o propósito de começar a chamar as suas ovelhas, o seu rebanho, e naturalmente esse rebanho acompanhar. Jesus mostra, queridos irmãos, que competia às autoridades religiosas de sua época apacentar o rebanho de Israel. Era função dos líderes religiosos da época de Jesus apacentar o rebanho. E aqui Jesus traz 3 aspectos bem interessantes, irmãos. Primeiro, Jesus afirma que o aprisco é o povo de Israel, é a igreja de Deus no Antigo Testamento. As ovelhas são as pessoas que foram eleitas por Deus para a salvação. Essas são as ovelhas, esse é o meu rebanho. Segundo, o ladrão e o salteador são as autoridades religiosas que queriam explorar as ovelhas. São lobos devoradores, lobos vestidos de ovelhas, que só tinham interesse na lã da ovelha ou na própria carne da ovelha. Terceiro, Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas, que veio para cuidar do rebanho de Deus. E aí o versículo de número 3, o texto nos diz que para o pastor, o porteiro faz o quê? Abre a porteira. Para o pastor, o porteiro destrava a cancela. Porque ele sabe que o pastor está ali para cuidar do seu rebanho e não para devorar o seu rebanho como ladrão, como salteador. Jesus mostra, irmãos, aqui como é o relacionamento das ovelhas com o seu pastor. Primeiramente, essas ovelhas ouvem a sua voz. Isso, queridos irmãos, é o que é interessante na figura do pastor e do rebanho. E principalmente naquele período, nos nossos dias nem tanto. Porque você vê um rebanho, vê um grupo de ovelhas, né, um rebanho, sempre num cercado, num curral privado, daquele dono, daquela terra ali cercado. Aqui não. Aqui os currais eram coletivos. Colocava-se dentro do mesmo curral vários rebanhos. E como era que ia haver a distinção de um rebanho para outro? A identificação que a ovelha tinha para com o seu pastor. Ela ouvia a voz do seu pastor. Ela distinguia, ela sabia a voz do seu pastor. Mas o texto nos diz mais, queridos irmãos, que ela não apenas ouve a sua voz, elas fazem o que mais? Seguem ao pastor, justamente porque reconhecem a voz do pastor. À medida que o pastor adentrava a porta do aprisco, do curral, começava a chamar as suas ovelhas, elas começavam a segui-lo. Hoje a gente vê uma cena diferente. Quando a gente muitas vezes vê em algum sítio, na zona rural, a gente sempre vê a figura do homem como o tangedor, né? As ovelhas na frente e ele por trás, mas nesse período era o inverso. O pastor ia na frente e as ovelhas atrás, acompanhando os passos do pastor, porque era ele que sabia o caminho, porque como eu disse anteriormente, a ovelha ela não tem muita direção. Então era ele que cabia
saber o caminho, a vereda que deveria levar o seu rebanho e guiar até lá. Salmo 23, guia-me a pastagens verdejantes, leva-me a águas tranquilas. Era um pastor que ia à frente, que sabia o caminho, um caminho menos perigoso, com menos buracos, abismos, com riscos menores de aparecer uma fera, um lobo. E as ovelhas iam ouvindo a voz do seu pastor e ia seguindo, porque elas sabiam que ele iria levá-las a um lugar tranquilo, de alimentação, de refrigério, de alento. Queridos, quando Jesus usa essa metáfora, ele traz a verdade de que nós, como ovelhas de Cristo, precisamos ouvir a voz dele, conhecer a voz dele, e não apenas ouvir e conhecer, mas seguir a voz de Jesus. Você poderia me perguntar, mas como é que isso acontece nos nossos dias? Será que eu vou estar em casa, dormindo, à semelhança de Samuel, que estava ali, dormindo perto de Eli, e ouviu uma voz, Samuel, Samuel? Não, queridos. Ouvimos a voz do Supremo e Bom Pastor através da Escritura, da Palavra de Deus. Ela é a carta de Deus, ela é o instrumento pelo qual Deus utiliza para pastorear, para cuidar, para guiar o seu rebanho. Ouvir a voz de Cristo como Supremo Pastor, seguir o Supremo Pastor que é Cristo, é ouvir a sua palavra e obedecê-la. E seguir aquilo que ela manda, aquilo que ela ordena. Daí, queridos irmãos, trabalhando essa metáfora um pouquinho mais ampla e colocando-a no âmbito do pastoreio humano. Os nossos pastores humanos, eles são autoridades de Deus a partir do momento ou enquanto eles estiverem tratando e ensinando e falando de acordo com a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo a rejeição significa a rejeição ao próprio Deus e não à figura do homem. Tem pessoas que acham, eu não vou me submeter ao pastor. Não se submeta, você não está se submetendo ao próprio Deus, se porventura ele estiver de acordo com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Se ele estiver dando opiniões humanas, se ele estiver falando alguma coisa do ponto de vista da sua concepção de mundo, ninguém é obrigado a concordar, mas se estiver de acordo com a palavra, com a Escritura Sagrada, rejeitar as instruções dos pastores humanos é rejeitar a instrução do próprio Deus. E cabe-nos também como pastores humanos, e aí não apenas o pastor docente, mas os presbíteros que exercem também o pastoreio da igreja, tomar decisões, orientar o seu rebanho de acordo com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada. Que ouçamos, irmãos, a voz do Supremo Pastor que é Cristo através da sua palavra lida e da sua palavra pregada, exposta por aqueles homens que Deus levantou para tal missão e para tal função. Porque rejeitar a palavra, seja ela escrita, seja ela pregada, é rejeitar o próprio Deus. É se insurgir contra a própria autoridade de Deus, e não de homens. E não de homens. Esses períodos, irmãos, que nós estamos vivendo de pandemia, me fez refletir sobre como nós somos vulneráveis a ouvirmos outras vozes. Como a gente é ávido e adepto a qualquer pessoa que surge na internet, na mídia, aqueles que eu costumo chamar de sem identidade, sem CPF,
Ou seja, pessoas que nós não sabemos a sua origem, não sabemos o seu vínculo denominacional, não sabemos a sua formação, simplesmente porque aparece utilizando-se do nome de Deus e até mesmo dizendo que tem revelações da parte de Deus para a vida da pessoa. Como muitas vezes as pessoas são suscetíveis e levadas por esse tipo de misticismo, de subjetivismo que impera em nossa sociedade. Quando nós temos, queridos, a Bíblia ao nosso alcance, ao nosso dispor, quando nós podemos ler, ouvi-la, eu tenho feito menção sobre isso. Queridos irmãos, a gente não lê a Bíblia hoje porque a gente não quer. A gente não ouve a Bíblia hoje porque a gente não quer. Os aplicativos no celular, uma riqueza. Se você é preguiçoso para ler, ouça pelo menos, uma riqueza. Apertou lá, tem o cara que lê gratuitamente, não é nem como antigamente, que você precisava comprar na Sociedade Bíblica do Brasil o conjunto de CDs, narrado por Cid Moreira, quem aqui não lembra? Hoje você tem gratuitamente no aplicativo do celular. Você, dona de casa, enquanto você está lavando um prato, enquanto você está arrumando a casa, você pode colocar lá, liga numa caixinha via Bluetooth, você passa o dia todo ouvindo a palavra. Nos nossos carros, todos hoje sincronizados com o celular, está viajando, está transitando, está fazendo uma caminhada, está fazendo uma atividade na academia, está fazendo uma pedalada, você clicou lá, você vai ouvindo a palavra de Deus. Sem falar nas versões, nas capas, as coisas mais lindas hoje, as Bíblias hoje com capas belíssimas, de acordo com a faixa etária, traduções mais acessíveis, até do ponto de vista do português. Se nós não conhecemos a voz do nosso pastor, se nós não ouvimos a voz do nosso pastor, é porque nós não queremos, mas instrumentos, meios, nós temos à nossa disposição. O pastor ou as ovelhas devem se relacionar com o seu pastor, ouvindo a sua voz e seguindo o seu pastor. Mas como é que o pastor, ele age para com as suas ovelhas? Primeiro, chamando-as pelo nome. Queridos irmãos, interessante quando Jesus diz isso. Ele as chama e as conhece pelo nome. Talvez nós, inseridos num ambiente maior de pessoas, não lembremos ou não percebamos ou não gravemos os nomes de todas as pessoas. Mas Jesus, o Supremo Pastor, sabe o nosso nome, conhece cada ovelha pelo seu nome. Consequentemente, queridos, conhece as nossas particularidades, conhece as nossas necessidades. Eu fico me lembrando da tolice que alguns cometem de dizer que orar de madrugada é melhor, porque a fila é menor e Jesus está mais desocupado. Queridos, Jesus conhece a minha vida e conhece pelo meu nome. Conhece você pelo seu nome, consequentemente Ele conhece as nossas carências, as nossas necessidades, as nossas particularidades. Claro que se porventura você acordar de madrugada, não há nenhum problema de você orar, mas se você orar no pico do expediente, do horário, do dia, da noite, Jesus conhece as minhas e as suas necessidades, porque Ele nos conhece pelo nome. Jesus tira as suas ovelhas para fora do aprisco, para fora do paganismo, para fora da prisão. Jesus vai adiante das ovelhas e não atrás do rebanho. Nós cantamos hoje pela manhã um cântico que trata sobre isso. Ele é o nosso alvo. E essa é a
proposta que Hebreus nos faz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo Jesus como nosso alvo, olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé, olhar para Jesus, seguir a Jesus, os seus passos. Discípulo significa justamente um aprendiz, significa aquele que está aos pés de um mestre para tornar-se semelhante a ele. O nosso mestre, o nosso exemplo é Jesus, e nós devemos segui-lo. E aí há uma frase bem interessante que diz: se você saiu da igreja por causa de alguém, significa que você nunca entrou por causa de Cristo. Porque quem entra na igreja por causa de Cristo, não sai dela por causa de pessoas. Porque a nossa fé deve estar firmada, deve estar fundamentada em Cristo e somente nele. Jesus é a porta. Versículos de número 6 a 10. Interessante que os discípulos não compreenderam a parábola que Jesus contou. E no versículo de número 7, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Na época de Jesus havia um tipo de curral rústico, localizado nas serras, cercado por todos os lados, e uma pequena abertura de circulação das ovelhas. E na abertura não havia porta. Após recolher o rebanho, o pastor se postava naquele espaço como uma porta. E Jesus então diz: eu sou a porta. E ele é a porta, queridos irmãos, que dá acesso a Deus. João 10, Jesus disse: eu sou a porta. João 14, Jesus diz: eu sou o caminho que leva ao Pai. Jesus estava mostrando a exclusividade e a singularidade da sua vida, da sua obra, do seu ministério. Não há outro meio, não há outra forma de alguém se achegar a Deus ou de alguém obter o perdão dos seus pecados, senão por meio de Cristo. Os usuários da porta, quem são aqueles que entram pela porta? São aqueles que creem em Jesus, que ouvem o chamado irresistível da graça, e Ele então liberta das trevas e transporta para a sua maravilhosa luz. E aí, queridos, nós chegamos aos benefícios. Versículo de número 9: se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. 3 benefícios que Jesus mostra aqui: salvação, liberdade de acesso e alimentação abundante. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, liberdade de acesso e alimentação abundante, e achará pastagens. Essa, queridos irmãos, ou esses são os benefícios daqueles que entram pela porta que é Jesus. Eles encontram salvação, eles encontram proteção, eles encontram alimentação. Qual é a alimentação do cristão? Qual é a alimentação do rebanho? Qual é a alimentação da ovelha? O salmista no Salmo 119, usa uma comparação da Bíblia como alimento, e ele disse: eu como as tuas palavras, eu como a tua lei. Qual é o alimento do rebanho? Qual é o alimento das ovelhas de Cristo? A sua palavra. Ela quem nos alimenta, ela quem nos fortalece, ela quem dá vigor para que a gente possa superar e seguir a nossa jornada.
Essa pandemia, queridos irmãos, trouxe à tona algumas coisas que nós, de uma certa maneira, até então não valorizávamos tanto. Atividade física, combatendo o sedentarismo, mas trouxe à tona uma outra questão: a alimentação saudável. A importância do corpo e da sua imunidade está boa frente à Covid-19 ou qualquer outra mazela. Daí nós corremos para as farmácias para comprar vitamina D, para comprar suplemento vitamínico, nutricional. Começamos a comer verdura, salada, proteína. Começamos a diminuir massa, porque a gente quer ter qualidade de vida, porque a gente quer ter uma alimentação saudável, porque a gente quer que o nosso sistema imunológico esteja pronto, esteja bom. Se porventura contrair o vírus, a gente conseguir superar, conseguir vencer. E devemos fazê-lo. Mas e como está o nosso sistema imunológico no que diz respeito à nossa vida espiritual, à saúde espiritual? Nós temos nos alimentado corretamente, queridos? Nós temos ingerido aquilo que é saudável, aquilo que é salutar para as nossas vidas? De modo que não a Covid-19, mas a pior e maior enfermidade do ser humano, que são o pecado e as seduções e tentações que o pecado lança para as nossas vidas, será que o nosso organismo espiritual está pronto para enfrentar? Será que as defesas do nosso organismo espiritual estão prontas para enfrentar o vírus terrível do pecado? E se nós não estamos alimentando a nossa vida espiritual, o risco, de sermos susceptíveis, vulneráveis, é gigantesco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem tem Jesus como pastor tem satisfação, tem refrigério, tem direção, tem companhia, tem alimento, tem um lar, uma morada segura. Quem tem Jesus como seu pastor, só tem benefícios em sua vida, só tem bênçãos em sua vida, só tem dádivas em sua vida. E aí ele conclui dizendo que o ladrão vem somente para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem é o ladrão? O ladrão é o religioso que só queria roubar a lã da ovelha, que só queria pular a cerca, o curral e devorar a carne da ovelha. Mas Jesus não. Ele veio para dar vida e vida abundante. Você é a ovelha de Jesus? Como anda o seu relacionamento com o seu supremo e bom pastor, que é Jesus? Que Ele nos dê a graça, irmãos, de continuarmos sendo objetos do seu pastoreio, do seu cuidado, do seu alimento, da sua proteção, mas em contrapartida, que Ele inflame e desperte a nossa vida, para que saibamos ouvir a sua voz e saibamos seguir os seus passos, porque Ele sim tem palavras e tem caminhos melhores para a minha vida e para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Deus amado, nós mais uma vez nessa manhã te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, por termos a certeza de que o Senhor é o nosso supremo e bom pastor,
e é o Senhor quem cuida das nossas vidas. É o Senhor quem nos dá o alimento, é o Senhor quem fortalece-nos, é o Senhor quem nos guia para pastagens verdejantes, para águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus nos ajuda a sossegarmos e aquietarmos o nosso coração no Senhor e esperar do Senhor o suprimento das nossas necessidades, das nossas carências, e ao mesmo tempo nos ajuda, Pai, a ouvirmos a Tua voz e a seguirmos os Teus passos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.